Temos a biblioteca de MySQL instalada. Precisamos, então, fazer a configuração. Tudo que eu venho criando, eu já estou pensando na arquitetura das pastas e arquivos, numa organização legal para o projeto. E a conexão com o banco de dados não é diferente. Então, eu vou criar um arquivo dentro de uma pasta chamada Services, tá? No plural, porque a minha aplicação pode fazer uso de mais de um serviço. Mas como nós estamos aqui dando baby steps, passos de bebê, nós vamos criar primeiro um arquivo que se conecta com o servidor, cria uma conexão e simplesmente lista as categorias que estão no banco de dados. Só que existe muito trabalho ainda a ser feito até que isso vire realmente um serviço. Então, vamos começar aqui com algo bem simples. SRC, Services, MySQL e a porta de entrada desse serviço será o index.js. Então, começando, eu vou criar uma constante que eu chamarei de MySQL Server é igual a require o módulo chamado MySQL, que eu importei com o npm. Aqui eu vou criar uma conexão. Então, MySQL Server create connection e aí eu passo um objeto de configuração, o que é muito comum no mundo JavaScript, tá? Então aqui eu vou passar o host, localhost, deixe-me ver o que mais, o usuário, root, é uma string, password e por fim o banco de dados, que é RESTful Web Service. Muito bem, tenho a minha conexão e agora basta eu utilizar esta conexão para fazer uma query. Então, connection.query. O primeiro parâmetro é a query em si. O segundo parâmetro ele pode ser ou um array ou um método, tá? Um método de callback. Eu vou começar de forma simples, passando uma arrow function que vai receber error, results e só. Tem um terceiro parâmetro que é fields, mas eu não utilizarei nesta série. Muito bem. Então, eu vou escrever aqui a query select all from categories. E aí, lá no terminal, eu vou me certificar de que eu estou inserindo pelo menos 2 registros ali para serem listados. Então, name, values, Fábio. E um segundo, Bedovelli. Só para ter certeza, select all from categories e tá lá os 2 registros. Muito bem. Então, select all from categories. Eu preciso, em algum momento, tratar o erro. Caso contrário, caso não tenha erro, eu quero retornar um objeto que eu vou chamar de a propriedade de categories e aí eu vou passar results para ele. Por fim, module exports, lógico, porque desculpe, eu esqueci de categories. E aí eu vou exportar categorias para que eu possa ler fora do meu arquivo do serviço. Ok, nesse momento eu acredito que a gente já tenha uma conexão feita e aí seja possível rodar esta query. Deixe-me trazer o arquivo de rotas para na rota principal eu dar um console.log em categories, que eu ainda vou, lógico, importar. Então, require. O nosso routes, ele vive dentro da pasta HTTP. Então, eu subo um nível, estou na raiz, services,
MySQL. Não preciso colocar index.js, nem index, nem nada, tá? E acredito que com isso eu já consiga, quando eu acessar essa rota, verbo get, esse console.log será executado. Deixe-me só me certificar de que não há nenhum erro aqui no serviço que está rodando. E aí eu vou lá no Postman, send. Ok, recebi o array, não fiz nenhuma mudança no retorno. Meu interesse é no que está aqui no console.log. Eu deveria estar vendo aquele objeto categories com os dois registros, tá? Eu sei que a conexão foi feita, eu sei que a query foi rodada, mas eu preciso prestar atenção neste momento no quê? No que está sendo retornado. Não é o objeto que eu esperava receber, tá? No caso, este cara aqui. E por que isso acontece? Aí entra o primeiro ponto que confunde muita gente que está chegando agora no universo JavaScript, que é a característica de ser não bloqueante. O que acontece? A execução começa aqui, na rota, ele entra dentro desse callback, e aí ele executa quem? Esse cara aqui, tá? Connection.query. Só que a conexão, a execução chega aqui, ela não para e fica esperando o resultado da query. Ela simplesmente passa, batido e retorna o que precisa retornar. No caso, o quê? O categories, que é o quê? A própria query, que é o que a gente está vendo aqui no terminal. Ou seja, esse é uma típica operação assíncrona. É algo que eventualmente vai retornar alguma coisa. Mas no momento que a execução passa por aqui, e a execução ela é muito rápida, não dá tempo de ir até o banco, se conectar no servidor, receber o OK de volta, aí fazer uma segunda ida ao servidor MySQL, pedir as categorias, esperar o MySQL fazer as operações de I/O que ele tem que fazer e retornar o resultado. Percebe que tem um monte de outros processamentos rolando? Então, nesse caso, a gente precisa pedir ajuda para as promises. As promises, elas lidam com coisas que podem acontecer ou não no futuro, mas definitivamente ela lida com coisas que não podem acontecer imediatamente. Então, para converter isso numa promise, é muito fácil. Aqui o categories, ele será new promise, ok. Eu já estou usando aqui, eu não estou usando nenhum polyfill, eu estou utilizando o promise do ES 2015, e eu posso utilizar seguramente porque eu estou utilizando a versão mais recente do Node.js. E aí, para promise, eu passo uma arrow function. Para esta arrow function serão passados dois métodos, resolve e reject. Muito bem. Aí, aqui dentro deste callback, eu faço a minha operação. Beleza. Só que ao invés de retornar, eu vou fazer algo um pouco diferente aqui. Se tiver um erro, então eu vou rejeitar a promise, passando o erro. Por enquanto, só isso. Mais para frente eu farei um tratamento melhor desse erro, tá? Agora, caso não tenha nenhum erro, aí eu vou dar um resolve, ou seja, está resolvido. Muito bem. Então agora nós sabemos que esse categories que foi exportado retorna uma promise. Sabendo que isso aqui é uma promise, eu posso fazer um then, ou seja, quando for resolvida, ou caso tenha algum erro, catch. Então, then, passo uma arrow function. Aqui eu sei que eu vou receber as categories. E aí eu quero dar um console.log nessas categories. Ou dar um catch no error. Então, error, console.error no e error. Tem muita palavra parecida, né? Então, deixa eu passar um pouquinho, dar um pouco de espaço para a gente ter, para a gente poder respirar, né? Log, tá, esse cara tá aqui, esse monte de tab enche o saco, mas não tá bonito isso aí não. Acho que só esse espaço aqui já dá pra gente sacar o que tá acontecendo, tá?
Muito bem. Então, quando a promise for resolvida, aí eu executo esse callback, faço console do log das categorias, caso contrário eu faço o de erro e não, eu não estou à vontade com isso daqui. Eu vou tirar o catch por enquanto, tá? Para não ficar tão poluído. Então, vamos assumir que tudo vai dar certo aqui. Ok. Sumiu o erro do linter. E aí, acho que agora eu já posso testar. Vamos lá. Send. Ok. E no meu console, o que eu tenho aqui? Categories. E aí, IDs e names, tá? Não se preocupe com esse tipo raw data packet. Isso é uma coisa da biblioteca MySQL. E aí, nesse caso, tendo o que retornar, eu posso passar estes dois caras aqui para dentro do callback do then, tá? Ou seja, eu só vou retornar alguma coisa para a chamada feita ao meu serviço quando eu tiver alguma coisa, ou seja, quando a promise for resolvida. Aí, no caso do catch, aí agora dá para fazer alguma coisa aqui, error, eu vou também duplicar esse cara, retornar também error. E aqui eu quero retornar as categorias. Muito bem. Eu acho que é isso. Posteriormente, nós vamos tornar esse código um pouco mais legível. Ok, lá está. Tá? Então, eu tenho, retornando aqui, um objeto que possui uma única propriedade chamada categories, e aí eu tenho o array de categorias. Por que é importante eu passar um objeto e não um array direto? Porque isso me permite passar um pouco de metadados, caso seja necessário. Por exemplo, paginação. Então aqui, pagination, aí eu posso passar, supondo que eu tenha algo que calcule isso daqui, page number 2, results.length, sei lá, e vírgula, tá? Metadata. Para ajudar o cara que está lá no front-end. Tá vendo? Então, no objeto eu tenho não só as categorias, mas informações relacionadas a esta lista. Tá? Não é o caso agora, isso foi só para exemplificar. Então, quanto mais organizado for o seu retorno, mais informações você vai poder passar. Tá? E com isso eu finalizo essa é a aula de número 8. E aí, daqui por diante, nós vamos passar a melhorar o que nós já temos funcionando.